Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você, com a qualidade da informação que eu vou te passar daqui em diante, combinado? Pessoal, pela primeira vez, eu tive um atraso de um dia aqui na publicação do conteúdo do YouTube. Geralmente eu gravo às terças-feiras. Geralmente eu penso no conteúdo ali mais pro final da segunda-feira, pro final da tarde, e na terça-feira geralmente eu sento para gravar o conteúdo. Mas, cara, por conta da correria dos últimos dias, eu não consegui, literalmente. Eu não consegui nem parar pra pensar no conteúdo e nem pra sentar aqui pra desenvolver. Pode parecer besta, mas realmente tá um pouco cheio a rotina, assim, sabe? Então agora são 5 horas da manhã, foi o horário que eu consegui parar aqui e pensar em algum conteúdo pra trazer pra vocês aqui e conseguir desenvolver aqui uma coisa que seja muito prática e que seja aplicável, tá? Porque no fim, o objetivo do canal é esse, tá? E o que eu pensei pra hoje? Cara, diferente da maior parte do conteúdo que a gente costuma falar aqui, que eu costumo trazer aqui, geralmente são coisas mais voltadas para comportamento, hábitos, pensamentos, assim, esse tipo de coisa. Eu pensei em trazer uma coisa muito mais prática. Então, se você trabalha com o digital, se você presta serviços aqui no digital, ou se você é uma pessoa que tem alguma habilidade específica, se você desenvolveu determinada capacidade para fazer alguma coisa e tem vontade de passar isso adiante, isso aqui vai ser muito útil para você, tá? E com base no quê? Com base em muita coisa que eu estudei e com base numa aplicabilidade que eu tive nos últimos meses, tá? Esse tipo de conteúdo que eu vou falar aqui, a estratégia que eu vou trazer aqui, basicamente foi uma coisa que eu venho desenvolvendo há muito tempo. Então, sei lá, de um ano para cá eu venho estudando muito sobre isso. E eu comecei a colocar muito em prática isso esse ano. Foi no começo desse ano, que eu fiz parte de 3 projetos, onde 2 desses projetos eu tive a oportunidade de acompanhar, de ver isso de perto acontecendo. E o terceiro projeto foi o projeto que eu tive a oportunidade literalmente de ficar responsável por todo esse desenvolvimento e conseguir colocar isso em prática, tá? Então, cara, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito validada, isso daqui funciona, isso daqui se aplicado da forma correta. E, obviamente, se você souber desenvolver uma boa estrutura e uma boa estratégia, você consegue ter resultado com isso daqui, tá? E quais resultados são esses? O que é isso? Vamos lá. Para a gente separar e ficar de uma forma bem didática aqui, existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa que tem. Na verdade, assim, antes de começar, isso daqui, como eu já falei, ele é aplicável para você que presta serviços e que, de alguma forma, vai desenvolver a capacidade de conseguir aplicar isso para uma pessoa, ou é muito útil também para você que tem uma capacidade muito específica, tem um conhecimento muito acima da média, mais elevado e quer passar isso para as pessoas, tá? Independente do caso, isso daqui é totalmente aplicável. Mas, dando um passo adiante, tem uma diferença muito grande de como que a gente aplica isso daqui para determinado tipo de pessoa. Então, possa ser que você seja uma pessoa aqui, isso aqui ficou feio. Possa ser que você seja uma pessoa que não tenha basicamente ninguém que te acompanhe. Literalmente, você não tem um grupo de pessoas que te acompanham, você não tem um Instagram grande, você não tem um canal no YouTube muito relevante ainda, você não tem basicamente uma quantidade relevante de pessoas que acompanham o seu conteúdo e que estão conscientes daquilo que você fala, tá? E dado isso, se você ainda não tem isso, é muito importante ressaltar que fazer uma venda, montar uma estratégia de vendas de produto, seja lá o que for, fica um pouco mais difícil, tá? E por que fica mais difícil? Você vai entender exatamente agora. Diferente da pessoa que tem aqui, cara, a pessoa ela já disponibiliza o conteúdo ali, ela já fala sobre basicamente aquele problema que ela resolve, ela já comunica isso com as pessoas. Diferente dessa pessoa, ela tem ali um grupo de pessoas que acompanham ela e que de alguma forma gostam do conteúdo dela. E o que significa? Significa que de alguma forma, se essa pessoa construiu essa audiência com base em algum conteúdo que seja de fato relevante, em alguma coisa que seja de fato alguma coisa que de fato tenha um problema e tenha uma solução, essa pessoa ela tem uma audiência. Diferente de um seguidor comum que só segue para acompanhar, essa pessoa ela tem uma audiência. Uma pessoa que engaja, uma pessoa que tem um problema e que segue ela porque ela, de alguma forma, compartilha um pouco de como que ela resolve esse problema que essa pessoa possui. Então, diferente de uma pessoa que não possui isso para uma pessoa que tem isso daqui, é a facilidade, a complexidade de aplicação de uma estratégia de vendas que você vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Você não tem isso daqui, qual que é o maior trabalho que você vai ter? Você vai ter o trabalho de conseguir trazer, para ficar até mais fácil para entender, você vai ter muito trabalho. Não muito trabalho, mas você vai ter um trabalho maior para conseguir trazer muitas pessoas para essa sua bolha, para esse grupo de pessoas que te acompanham. E você vai ter um trabalho também de qualificação dessas pessoas, sabe? Então você vai ter que trazer, criar estratégia para conseguir trazer essas pessoas e qualificar essas pessoas. Como que você qualifica essas pessoas? Cara, através de conteúdo, através da conscientização de um problema, através da possível solução para esse problema, tá? E
Já essa pessoa, que é no segundo caso, que é uma pessoa que ela já tem uma audiência, que é uma pessoa que ela já tem ali, basicamente o número de um grupo que acompanha ela, o que, que ela precisa fazer basicamente é conseguir identificar basicamente o nível de consciência dessas pessoas, basicamente o estado emocional dessas pessoas com relação àquele problema que ela resolve, e, cara, montar alguma coisa, alguma estratégia de vendas para vender para essas pessoas. Então, o trabalho que essa pessoa aqui tem é muito menor do que o trabalho que essa pessoa aqui de cima, que ainda não tem essa audiência, possui, tá bom? Então, por que, que eu tô falando isso? Porque, cara, esse ano eu participei, esse ano em específico, tá? Eu participei de 2 projetos, e um desses projetos, deixa eu até voltar para ficar mais fácil pra gente falar, um desses projetos, ele era para uma pessoa que ela tinha uma expertise muito grande. Essa pessoa, ela desenvolvia muito bem, basicamente, ali o que ela estava proposta a falar, o que ela estava proposta a divulgar, mas ela não era muito conhecida no mundo online, tá? Então ela tinha um reconhecimento muito bom no off, mas ela não era reconhecida no mundo online. E, cara, a gente teve um trabalho muito grande para conseguir, de fato, conseguir levar essa pessoa para o digital e conseguir conscientizar essas pessoas, tá? Então, diferente de você conseguir fazer uma venda rápida, diferente de você conseguir montar uma estratégia e vender ela muito rápido, a gente teve que passar por todo esse processo de construção, de conscientização para conseguir apresentar aquela mensagem, apresentar basicamente aquele problema que ela resolve, tá bom? E já, em outra oportunidade, ainda esse ano, eu consegui fazer parte de um projeto de uma pessoa que ela tinha um número muito relevante de pessoas que acompanhavam ela ali, e ela tinha basicamente uma audiência muito grande que nunca tinha sido impactada com nenhuma oferta, tá? E ficou muito mais fácil vender para essas pessoas, ficou muito mais fácil montar uma estratégia em cima disso, literalmente pelo número de pessoas que acompanhavam ela, tá? Então, de uma forma geral, independente de qual for o teu caso, o que dá para você pensar em fazer? Separando aqui, basicamente, os dois grupos, eu vou tentar exemplificar aqui, fica mais fácil. Esse grupo, se você é uma pessoa que possui uma capacidade, mas você não é conhecida, você não tem ali um repertório de conteúdos, você não tem um grupo de pessoas que te acompanham, eu acredito que você deva começar primeiro fazendo uma identificação de problema. Então, eu acredito que eu já falei sobre isso aqui no canal, não lembro em qual vídeo, mas eu lembro que eu já falei sobre isso. Então, basicamente, você parar e pensar no mercado de uma forma geral. Então, você vai olhar para o mercado, você vai tentar identificar quais que são os problemas que essas pessoas possuem com relação àquilo que você fala. Então, se você fala sobre emagrecimento, beleza, você vai olhar para o mercado e vai falar, meu, qual que é o maior problema que as pessoas têm com relação ao emagrecimento? É o problema X, ok. E na cabeça das pessoas, do mercado, não do meu achismo, na cabeça da realidade das pessoas reais mesmo. Quais que são as principais objeções que essa pessoa tem com relação ao emagrecimento? Quais que são as dores que elas possuem? Quais que são os desejos? Por que as pessoas elas querem emagrecer? O que essas pessoas já tentaram e que elas ainda não conseguiram, sabe? Porque tem muita gente que teve muita tentativa de emagrecer, por exemplo, e não conseguiu ser bem sucedida. Por que essas pessoas não conseguiram? Quais que foram as pessoas que elas decidiram confiar em dedicar o tempo, o dinheiro, a atenção delas, e mesmo assim elas não obtiveram o resultado que elas estavam esperando? Então, você olhar para o mercado de uma forma geral e se fazer todas essas perguntas é muito relevante. Por quê? Porque você vai para a segunda etapa. Essa aqui basicamente é a primeira etapa. E você vai para a segunda etapa. Que a segunda etapa é você parar e você olhar para a tua capacidade. Beleza, eu tenho capacidade de resolver esse problema. Eu sou um profissional muito bem qualificado, eu sou formado e tal. E agora eu olhei para o mercado, eu entendi quais que são as dores reais, eu entendi o porquê que as pessoas não conseguem resolver esses problemas, e eu entendi basicamente como que outros profissionais se comportam ali. A partir de agora, você vai vir e você vai desenvolver a sua solução. E aí você vai parar, olhar aqui e vai pensar, cara, qual que é o produto que eu consigo desenvolver para essas pessoas? Então, que tipo de comunicação você tem que ter para uma pessoa que já tentou fazer uma coisa e não conseguiu, sabe? Qual que é o seu... Eu tô até lendo o livro do Russell aqui, não é esse daqui. Mas enfim, ele até fala muito sobre isso, que é sobre o seu mecanismo único, sabe? Qual que é o teu principal diferencial? Qual que é a solução que você vai apresentar ali que vai ser diferente de tudo que aquela pessoa já tentou, tá? Então, você não precisa basicamente inovar, você não precisa, meu, vou criar uma coisa que é diferente de tudo que essa pessoa já viu, mas você precisa apresentar argumentos diferentes para ela, tá? Então, primeiro você olha para o mercado, você identifica quais que são as dores reais dessas pessoas e a partir disso você parte para a segunda etapa que é a criação do seu produto, tá? E aí você vai para o seu produto, você desenvolve um bom método, você basicamente desenvolve uma solução que seja de fato aplicável e com base na realidade dessa pessoa, ela é totalmente aplicável de fato, tá? Então você faz toda essa questão dessa personalização, por quê? Porque, cara, você consegue ter um diferencial muito grande, você já começa com o pé direito, sabe? Então, diferente de você primeiro pensar em um produto e supor na sua cabeça, com base em muito achismo, achar que essa é a possível solução, que essa é a possível dor e que essa é a possível desejo daquela pessoa, você literalmente está indo muito mais carregado, com base na verdade, sabe? Com base em pesquisa que você fez.
Então, primeiro você olhou para o mercado, você identificou quais são essas dores, quais são esses medos, quais são esses desejos, essas tentativas que essas pessoas tiveram, né? E agora você vai para a parte do desenvolvimento da estratégia em si, aqui, tá? Do produto, no caso, né? A terceira etapa, que eu considero, ela já vem basicamente em como que você estrutura um processo de vendas para essas pessoas mesmo, tá? E, cara, o que é muito interessante falar aqui? Eu estou no mercado há quase 2 anos, né? Muitos de vocês já sabem. E eu já tive a oportunidade de ter acesso a conteúdos e de também ver, tipo, cara, pessoalmente, isso se repetindo muito, sabe? Então tem muita pessoa que ela começa aqui no digital, ela até tem uma base muito boa do que as pessoas precisam, ela tem uma base muito boa do problema que essas pessoas possuem, e ela tem uma capacidade muito boa de ajudar essas pessoas, mas geralmente elas erram na estratégia de venda delas. Então a gente tem dentro da nossa cabeça uma percepção muito errada sobre como que a gente precifica um produto, sobre como que a gente apresenta esse produto no mercado, tá? Então, cara, é diferente de você pensar em, cara, eu vou fazer um lançamento, onde eu vou pegar aqui, eu vou pegar um período de, cara, de 21 dias aqui, aí nesses 20 dias eu vou trazer gente, eu vou reunir essas pessoas num grupo, eu vou pensar aqui em qual conteúdo que eu vou dar para qualificar essas pessoas e para papai, e vou no final fazer uma oferta para essas pessoas. Cara, tudo isso é uma estratégia muito válida, é uma coisa que é totalmente aplicável, é uma coisa que você consegue fazer, mas tudo isso é para você, que nunca fez nenhum tipo de oferta, que está começando agora, no digital. É uma coisa muito. É uma pressão muito grande em cima de você. Por quê? Porque existem estratégias que depositam em você literalmente uma pressão muito maior do que outras estratégias, tá? Então, diferente de você começar com uma estratégia que ela exige muito do seu desenvolvimento, exige muito do seu financeiro, de você investir muito tempo e atenção naquilo, eu aconselho você começar numa coisa um pouco mais simples e menos complexa, tá? Porque você validando basicamente aqui o mercado, você validando aqui uma coisa que de fato funcione, você não pode perder a mão aqui nessa terceira etapa. Geralmente as pessoas elas perdem a mão aqui mesmo, tá? Então você não pode vir aqui e, fazer besteira aqui, porque você já validou os dois principais pontos. Esse terceiro aqui é basicamente um ajuste que você tem que fazer entre esses dois primeiros para conseguir ter uma estratégia ali que de fato te traga resultado, tá bom? Então, diferente de você pensar em uma estratégia muito complexa, pelo menos no início, eu não recomendo que você faça isso, tá? O lançamento é uma estratégia muito boa, você pensar num produto mais caro é uma estratégia muito boa. Você pensar numa mentoria, numa consultoria, em algum produto de valor muito alto é uma estratégia muito boa. Mas talvez para você, que está começando agora, não seja a coisa mais indicada, tá? Então, o que eu recomendo que você faça, que eu já fiz e que eu já vi muitas pessoas fazendo? Você elimina da sua cabeça toda essa ideia de você começar com um produto caro, de você começar com uma estratégia muito complexa e pensa em alguma coisa muito simples. Cara, eu olhei para o mercado, eu identifiquei que a dor das pessoas é que elas não conseguem emagrecer. Eu tenho aqui um método muito validado que eu já dei pessoas no off aqui uh, a emagrecer. Eu sei o que elas precisam fazer, eu sei basicamente qual é a alimentação que elas precisam seguir e vou desenvolver alguma coisa muito simples. Beleza. Você pega esse problema, você aponta ele, você pega essa solução, você coloca os dois em conjunto e você desenvolve o melhor produto que você puder pelo menor preço. O que significa? Significa que você vai pegar o teu conhecimento, você vai englobar ele dentro de algum plano, dentro de algum método muito prático, seja um infoproduto, seja uma única aula, seja uma sequência de 3 aulas, não sei, tá? E aí a complexidade desse conteúdo, basicamente, quem vai definir é você. Então você pega isso, você engloba isso num produto que seja, cara, um produto muito bom a ponto de ser ignorado, que seja um produto muito, muito claro. Então você vai falar para a pessoa, eu resolvi esse problema, eu pego você desse ponto que você está e levo você para esse ponto aqui, que é o ponto desejado dessa pessoa, cara, com uma estratégia muito simples, com um passo a passo muito prático e uma coisa muito aplicável que é adequada à sua realidade. E aí você pega e apresenta isso para essa pessoa, cara, por um preço muito barato. Barato quanto? Cara, sei lá, R$19, R$39, R$97 no máximo ali, sabe? Por quê? Porque a partir do momento que você pega uma solução e você simplifica essa solução e você apresenta ela de uma forma muito barata, cara, você quebra uma série de objeções, tá? Então você não precisa literalmente lidar com uma série de coisas que você lidaria caso você utilizasse, colocasse um preço muito alto no seu produto, tá? Então, levando em consideração que você não é muito conhecido no meio, as pessoas elas não te conhecem, por mais que você tenha a capacidade, você é novo nesse universo do digital. Então, levando em consideração que as pessoas elas não te conhecem, elas não têm basicamente uma conscientização sobre a qualidade do seu serviço, elas não têm na verdade, nem você tem ainda a validação muito prática de que se você consegue ajudar essas pessoas em escala. Então, cara, leva tudo isso em consideração e comece da forma mais simples, tá? Porque começando dessa forma mais simples, eu tenho certeza que você consegue testar muito rápido, você consegue validar muito rápido e você consegue logo de cara perceber se você precisa fazer alguma alteração, alguma mudança, tá? Então, por exemplo, nesse projeto que eu participei, que basicamente essa pessoa ela era muito boa no off, mas ela não tinha um reconhecimento ali online,
Cara, foi feito literalmente isso. Eu não participei desse projeto, eu tocando 100%, eu participei desenvolvendo algumas coisas para esse projeto, mas eu pude acompanhar. Então foi basicamente isso. Essa pessoa, essa estratégia foi literalmente, a gente seguiu exatamente dessa forma, tá? A gente pegou, a gente olhou para o mercado, pensou numa solução ali, basicamente, que essa pessoa tinha capacidade de resolver, e desenvolveu a estratégia mais simples, a estratégia mais rápida e menos complexa possível, e deu muito bom. A partir disso daqui, você desenvolver uma solução barata, cara, você não está nem visando lucro aqui. Você está visando basicamente testar a sua ideia, validar a sua ideia, sabe? A partir desse momento que você, beleza, você colocou o produto no mercado, o produto ele está vendendo, a sua oferta está clara, você conseguiu propor para as pessoas uma solução que elas não conseguiram até agora, mas aí sim você para e você começa a pensar de uma forma um pouco mais complexa. Aí você vem aqui e você pensa, cara, qual que é a estratégia que eu posso fazer para conseguir um lucro mais real disso daqui, sabe? Pode ser a estratégia X. Cara, beleza, como que eu posso fazer para criar mais produtos agora para essas pessoas? Como que eu posso fazer para pensar agora em escala, sabe? Todo esse tipo de coisa. Mas primeiro, cara, simplifica. Simplifica o máximo possível que puder, tá? Porque isso vai te ajudar muito. Isso vai te economizar tempo, isso vai te economizar desgaste mental e emocional mesmo. E você vai conseguir colocar a sua ideia muito mais rápido, testar muito mais rápido, receber muitos mais dados e com esses dados, aí basicamente melhorar, tá? Agora, cara, se você está nesse segundo caso aqui, que basicamente é essa pessoa que você não necessariamente tem uma estrutura, você não necessariamente já fez alguma oferta para as pessoas e nem nada disso, mas você tem ali uma audiência que te acompanha, você tem pessoas ali que gostam do teu conteúdo, como eu já tinha dito no começo, fica muito mais fácil você conseguir recolher dinheiro dessa audiência, tá? E aqui a estratégia, ela segue basicamente a mesma, tá? Só que, obviamente, com muito menos trabalho. Então, diferente de você vir aqui e fazer um baita, uma pesquisa de mercado e pensar tudo isso daqui, cara, você vem aqui na sua audiência, basicamente, e, sei lá, você gera conteúdo lá pelo YouTube ou pelo Instagram. Então, você vai olhar para sua audiência e você vai falar, cara, eu preciso saber o máximo possível sobre as pessoas. Então, num story, em uma publicação, em alguma live que você faça, em algum vídeo, qualquer coisa, cara, você vai fazer o quê? Você vai falar, cara, conversando com essas pessoas, você vai falar, olha, eu estou pensando em alguma coisa um pouco mais avançada, eu estou pensando em uma forma de me aprofundar mais com vocês, eu quero fazer uma pesquisa aqui com vocês para conhecer mais sobre vocês. Por quê? Porque dessa forma eu vou conseguir literalmente saber mais sobre vocês, vou conseguir personalizar ainda mais o meu conteúdo e assim agregar ainda mais a vida de vocês, tá? Então, sabendo, conhecendo mais sobre vocês, eu consigo trazer alguma coisa que seja mais prática, alguma coisa que seja mais palpável e voltada para a realidade de vocês em si. A partir disso, você vai pegar, você vai mandar basicamente uma pesquisa para essas pessoas, onde você vai conseguir coletar alguns dados que vai ser muito importantes para você, tá? Então, diferente de você vir aqui e ter todo esse trabalho de pesquisa de mercado, de, cara, ir atrás de ferramenta, de você... Cara, tudo isso, você só vai vir aqui e mandar um formulário para sua audiência, sabe? Para essas pessoas que te acompanham. E aí você vai conseguir coletar os dados muito importantes, que vão ser dados que vão ser úteis para você. E para a segunda etapa, basicamente, que seria a etapa de você literalmente conseguir formular alguma coisa para essas pessoas, tá? E por que é mais fácil? Porque, cara, você não vai partir do zero, literalmente igual você faria, como se você estivesse aqui, nessa etapa de cima. Você vai coletar alguns dados da sua audiência e você vai pensar num produto que seja adequado para elas. É muito mais rápido o processo, sabe? Então, é muito mais rápido, é muito mais prático, é muito mais palpável e você não vai ter uma série de objeções que você teria aqui, tá? Então, de novo, como eu falei, essa pessoa aqui de cima, ela tem que passar por um processo de conscientização de audiência muito maior do que você, tá bom? Então, basicamente, você vai fazer uma pesquisa com essa tua audiência, você vai entender esse teu público, entender quais são as dores dele, entender quais são os desejos. As perguntas que você faria, que você busca responder na sua cabeça, elas são basicamente as mesmas que você faria se você estivesse aqui nessa primeira opção. Mas aqui, como está muito mais fácil, como está muito mais palpável e tal, você segue com a mesma estrutura para você conseguir desenvolver alguma coisa mais prática para essa pessoa, tá? Então você vai olhar para essas pessoas, você vai mandar uma pesquisa para elas, você vai conversar com elas, entender quais são os problemas dessas pessoas e etc. A partir disso, você desenvolve uma solução. Desenvolvendo uma solução, você segue literalmente o mesmo raciocínio aqui de cima, que é desenvolver um produto, cara, que seja o mínimo possível, que seja uma entrega mais rápida, que seja uma coisa muito prática e que seja alguma coisa muito barata, tá bom? E qual que é a principal diferença que eu pude acompanhar entre essas duas pessoas é literalmente a velocidade de aplicação. É a velocidade de aplicação e a complexidade, tá? Porque quando você está aqui nesse nível de cima, você não pensa. Quando você está aqui embaixo, na verdade, você não pensa em uma série de coisas que essas pessoas têm que pensar, que estão aqui em cima, tá? Então é isso, cara. Independente se você tem uma audiência que te acompanhe ou se você não tem, isso é aplicável. Esse pensamento, essa lógica por trás de tudo isso é aplicável para os dois casos. Independente se você é uma pessoa que presta serviço e quer fazer isso para alguém, ou se você é uma pessoa
que tem essa capacidade e quer desenvolver para você mesmo, isso é aplicável totalmente também, tá bom? Então, basicamente, é você olhar, você ter um processo de conscientização mesmo, sabe? Cara, tem algumas pessoas que me acompanham, o que, que eu posso fazer para conhecer mais sobre essas pessoas e para fazer um produto, uma oferta para essas pessoas, sabe? Baseado num problema real que eu resolvo, baseado numa dor real que essas pessoas possuem. Então, o processo fica muito simples. Por exemplo, cara, aqui, se você tem uma audiência que acompanha muito você, que gosta muito de você, eu arrisco dizer, tá? Que você nem precisa desenvolver uma série de coisas que essas pessoas desenvolvem. Por exemplo, aqui, se você vir aqui para essas pessoas e falar, pessoal, vocês me acompanham, vocês gostam do meu conteúdo, eu desenvolvi aqui para vocês um produto de R$ 40, eu vou deixar o link aqui para vocês comprar o produto. Cara, essas pessoas compram, literalmente elas compram. Você não precisa de uma página de vendas, você não precisa de vídeos que antecedem essa oferta para conscientizar essa pessoa de nada disso. Porque essas pessoas elas já te acompanham, elas já estão compradas basicamente, sabe? Então, diferente daqui, que você vai fazer uma pesquisa de mercado, que você vai desenvolver o seu produto, que você vai olhar para essas pessoas e falar, putz, beleza, agora eu preciso conscientizar essas pessoas. Então você vai precisar desenvolver páginas, você vai precisar desenvolver toda uma comunicação que antecede a venda desse produto. Você vai precisar ter a certeza de que essas pessoas elas estão de fato mais conscientes com relação àquilo que você estava falando. Aqui você não tem nada disso. Aqui literalmente você tem uma pesquisa de público que você faz, a solução para um problema, um possível problema que essas pessoas dizem ter, e aqui você faz literalmente uma oferta sendo ela o mais barato possível e seja ela o mínimo complexo possível, sabe? Então é literalmente isso, cara. O que muda é a complexidade, mas independente aí do lado que você esteja, isso é muito aplicável, tá? Então é isso, cara. Eu pensei nesse conteúdo aqui hoje, antes de gravar esse vídeo aqui, e eu acho que ele é uma coisa muito prática, uma coisa que eu vi acontecendo e que eu pude fazer, e que não sei se ficou muito técnico, não sei se ficou muito complexo, mas ele eu acredito que parte mais de uma conscientização mesmo, tá? Então é basicamente você se conscientizar de qual que é o nível que você tá, qual que é a fase que você tá, e você parar para pensar em como que você consegue desenvolver alguma coisa em cima dessa conscientização, tá bom? Então para pensar, se você é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa e não tem audiência, você vai ter que passar por esse processo de construção, que ele é um pouco mais complexo, mas ele funciona. E se você é uma pessoa que já tem, o número de pessoas que te acompanham, já tem ali basicamente uma audiência, cara, fica muito mais fácil, tá? Você não precisa quebrar uma série de objeções que essa outra pessoa precisa. Então as coisas ficam muito mais simples. Então, o que tem de comum entre os dois é literalmente a conscientização do problema dessas pessoas e ali a criação e o desenvolvimento de uma solução real para isso, tá bom? A partir disso, cara, faça o mínimo possível, desenvolva o melhor produto que você puder pelo menor preço possível. Depois disso, cara, depois que você vender, depois que você colocar em prática basicamente aquilo que você estava na sua cabeça, depois que você conseguir resultados com base em clientes mesmo, conseguir depoimentos, aí você para e pensa em como você vai escalar, em como você vai ganhar mais dinheiro. Mas primeiro dê esse passo, porque esse primeiro passo é muito importante, tá? A primeira venda é muito importante. Porque a partir dele ele vai desenvolver dentro da sua cabeça, vai desbloquear dentro da sua cabeça mesmo uma série de coisas muito boas, tá? E aí você consegue validar de fato a sua ideia, a sua tese, enfim, basicamente isso. Pessoal, não sei se ficou muito complexo, não sei se ficou muito técnico. Eu acredito que não, eu acredito que tenha ficado uma coisa palpável, tá? Mas independente, se surgiu alguma dúvida com relação a isso daqui, a esse conteúdo, me manda uma mensagem lá no Instagram, fala comigo, pode comentar aqui embaixo também, deixa a sua opinião, tá? E algumas pessoas me falaram sobre, duas pessoas na verdade me falaram sobre esse formato de vídeo, que gostaram também, que acharam que é válido, tá? Por mais que a estética não fique muito boa, o áudio não fique muito bom, mas o raciocínio e a explicação ela fica muito mais prática, tá? Então eu vou manter por esse formato aqui, a menos que seja um conteúdo que não exija basicamente um desenvolvimento de um raciocínio aqui escrevendo em nada disso, mas eu vou manter por enquanto, tá bom? Então, basicamente isso. Fala comigo, vê se. Manda mensagem lá no Instagram, vê o que você. Me diz o que você achou do conteúdo, me diz se foi alguma coisa útil. Se surgiu alguma dúvida, cara, pode falar comigo, tá bom? Sugestões de melhorias ou de qualquer tipo de outra coisa, pode deixar aqui no comentário também que eu sempre respondo, beleza? E é basicamente isso. A gente se fala no próximo vídeo ainda. Eu vou pensar no próximo tema, mas semana que vem estaremos aqui novamente. Fechou? Então, até mais e tchau, tchau.